Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Olha bem, todo mundo, inclusive o mercado, o mercado financeiro, que diz que tem que cortar os gastos públicos. Agora, eles não querem que corte a grana que vai para eles, que vai para os bancos, que eles têm lucro pra caramba. Isso não pode. Agora, o presidente Lula, por exemplo, ele está querendo cortar alguma coisa no ajuste fiscal. Ele quer cortar também alguma coisa dos militares. Agora, os militares também não querem que corte absolutamente nada deles. E olha que eles têm a maior mamata. Militar tem a maior mamata. Olha bem, os militares, eles dizem que aceitam mudanças pontuais no seu sistema previdenciário, após o presidente Lula incluir o Ministério da Defesa no pacote fiscal para zerar o déficit do governo. Agora, o sistema de proteção social dos militares das Forças Armadas sofreu uma reforma no governo do genocida, que além de manter os benefícios, ele aumentou os benefícios. Olha bem, a reforma que o Bolsonaro diz que fez manteve os benefícios e melhorou algum deles, incluindo indenização paga quando o militar passa para a reserva. Olha bem, e as mudanças elevou de 4 ele dobrou para 8. Ele dobrou para 8 os vencimentos recebidos na hora que o militar vai aposentar. Agora, o governo e o Ministério da Defesa estão estudando voltar para 4 vencimentos ou reduzir. Agora, a outra mudança, inclusive, que está sendo proposta pelo governo do presidente Lula, são as pensões que são pagas para as filhas dos militares, aqueles generais, inclusive, que deram o golpe de 64 e tal, as filhas recebem uma aposentadoria acima de 150 mil reais. Por aí vocês tiram uma base como é. E tem um outro porém. Muitas delas, todas elas praticamente, filhas de generais, de militares, elas não casam no papel. Às vezes ela tem 5, 6 filhos e diz que é solteira. Porque se ela falar que ela é casada, ela perde o benefício. Então ela fica solteira a vida toda e com uma carreata de filhos. E com marido e tudo. Tem muitas que têm até marido e tem o outro também, sabe aquele outro? Também. E ela recebe uma dinheirama. Agora, diz que tem que cortar gastos para zerar o déficit do governo. Agora tem um porém nisso aí. Por exemplo, o mercado de capitais, que eles estão falando que tem que zerar
o tal de Campos Neto, também que faz parte disso, e tem aquelas empresas deles, entendeu? Naqueles países que é tudo enrustido a grana, chama paraíso fiscal. Agora, outra mudança que é estudada, que o governo está estudando, é essa mudança dos benefícios recebidos pelas filhas dos militares. Agora, a mudança pode ser estendida, inclusive, para a corporação que tinha entrado até o ano 2000. Aí seria cortado, de 2000 para cá seria cortado. Mas isso aí, sabe como é que é? O Bolsonaro, como ele é bonzinho para os militares, ele quer destruir o Brasil, e a camada, quanto mais ganha, melhor. E os militares estão nessa. Agora, ninguém quer cortar gasto deles. Um exemplo. Por que os deputados, senadores, os políticos em geral, eles se aposentam? Espera um pouquinho. Se você pensar bem, político, parlamentar, ele não precisa estudar para ser parlamentar, porque tem um bando de topeira que não sabe fazer o ó sentando. Tem um bando. Agora, se é um trabalho voluntário, porque ser político é um trabalho voluntário. Trabalho voluntário não tem aposentadoria. E por que os parlamentares recebem uma baba de aposentadoria? E é muita grana. Então, por que o governo não corta isso? Aí vai diminuir o déficit. Vai zerar o déficit. Se cortar, por exemplo, a aposentadoria do parlamentar, que isso aí, inclusive, foi uma proposta há muito tempo atrás, quando era senador ou deputado, o Suplicy fez essa proposta de cortar a aposentadoria dos políticos, dos parlamentares, deputados, senador, todos esses. E também cortar aquela aposentadoria monstruosa, porque é monstruosa, que ganha juízes, promotores, todo o judiciário, desembargadores. Esse pessoal ganha uma fábula de aposentadoria. Por que não corta isso? Agora, sabe que o mercado, o conhecido mercado de capitais lá, o mercado financeiro, ele quer que corte a aposentadoria do trabalhador, que é uma miséria. Ele quer isso. Ele quer que corte os benefícios que são dados para as pessoas deficientes. Ele também quer que corte isso. Eles querem que corte também os benefícios que são dados para aquelas pessoas que não se aposentaram. Eles também querem que corte. Quer dizer, eles querem que cortar do mais pobre. Por que não começa a cortar lá do rico? Por exemplo, aposentadoria de senador. Senador é político. E político é um trabalho voluntário. Se é um trabalho voluntário,
não tem aposentadoria, porque eu conheço pessoas que foram, inclusive, voluntários no Hospital das Clínicas, tal, há mais de 50 anos. E nunca pediu aposentadoria. Por que os parlamentares eles fazem um trabalho voluntário, porque o trabalho político é voluntário? Por que eles têm que ter aposentadoria? E, por exemplo, uma pessoa que faz voluntariado no Hospital das Clínicas em São Paulo. Eu conheço muitos que já estão lá fazendo trabalho voluntários há mais de 40, 50 anos e não recebe absolutamente nada, nem ajuda de custo para ir para casa, dinheiro da condução, não recebe absolutamente nada. E por que o parlamentar, o procurador, o juiz, esse pessoal que não produz absolutamente nada no país, porque esse pessoal não produz nada. Eles não produzem um grão de feijão. Por que eles têm aposentadoria? Não, mas o mercado financeiro quer cortar, sabe de quem? Daquele que ficou a vida inteira plantando feijão para eles comerem. Esse vai ser cortado, porque ele recebe um benefício. Agora, aqueles que recebem muita grana, e tem outra, no Brasil, os políticos recebem muita coisa. Por exemplo, na Suécia, o senador, ele vai trabalhar de bicicleta. Ele vai para o Senado de ônibus comum, condução que todo mundo pega. Aqui no Brasil, não. Ele tem motorista, tem carro, gasolina, comida, apartamento. Porra, é a maior mordomia. E tem outra, não é só senador. É deputado, vereador. Tem vereador de cada cidadezinha sem vergonha. Que recebe e tem outra. Tem direito a 16, 20 assessores. E o vereador, às vezes, trabalha uma vez por semana, durante 1, 2 horas, na Câmara. Agora, tem que ter aposentadoria esse pessoal? Ué, é que eles não têm profissão? Antes de ser político, fazia o quê? Tem que ser aposentado na profissão deles. Se o cara é advogado, aposentado como advogado. Se é engenheiro e trabalhava numa empresa, aposentado como engenheiro. Se o cara é batedor de carteira, aí dançou, porque não tem aposentadoria. E tem um monte lá. Quer dizer, hoje em dia nem bate mais carteira, né? Agora, tem que acabar com isso. Trabalho voluntário não tem que ter aposentadoria. E parlamentar é trabalho voluntário. Por exemplo, o cara chega a ser presidente da República, uma suposição. Ele é médico. Uma suposição. Ou é operário como o Lula, metalúrgico. Ele tem que ser aposentado no sindicato dos metalúrgicos, como metalúrgico. Agora, o cara lá, o Bolsonaro, ele é o quê? Qual é a profissão dele? Necas de pitibiriba, não tem profissão nem qualificação.
Aí ele vai receber uma bolada, porque foi presidente a vida inteira. É vitalício. Tem que acabar com isso. Porque se acabar com isso, vai zerar o déficit público. O déficit público vai ser zerado. Mas tem que acabar com as mordomias. Agora deixa as mordomias e quer zerar o déficit público em cima do mais pobre, em cima do fudido, praticamente. Vão falar o português claro. É isso que eles querem. É isso que o mercado financeiro e a mídia, esses jornalecos, esses canais de televisão aí, Globo, Record, todos eles que estão dando em cima do governo, eles querem manipular o governo para sacanear o trabalhador. Mas sabe qual é o objetivo? Sabe qual é? É sacanear o Lula nas eleições de 2026. Porque eles, na propaganda eleitoral, vai falar assim: olha, o Lula acabou com a aposentadoria do trabalhador. Agora, tem que acabar com a aposentadoria do político, do parlamentar, vereador, deputado, senador, todos esses não têm que ter aposentadoria. Se tirar os privilégios dos deputados, senadores, vereadores e tudo, acaba com... Aí não vai ter mais déficit público. Aí zera o déficit público. Porque está justamente nas mordomias, nos privilégios que o Brasil gasta pra caramba. Veja bem as filhas de generais, de militares em geral. Ganham uma fortuna e não faz nada, tudo parasita. Não trabalha, não faz coisa nenhuma. Nem casa, né? Nem casa. É o fim da picada isso. Tem que acabar com isso. Não tem que ter esses privilégios. Por exemplo, o militar lá, ele comete um crime como o Bolsonaro cometeu, porque o Bolsonaro foi expulso do exército. Ele foi expulso. Por quê? Porque ele estava querendo cometer um crime. Ele queria explodir a tubulação de água do Rio de Janeiro. Aí foi expulso do exército. Sabe o que o exército fez? Deu uma patente para ele, com 30 e pouco, 32, 33 anos, e aposentou ele. Ele ficou ganhando grana pra caramba de aposentadoria, sem trabalhar, vagabundo que sempre foi, porque o Bolsonaro é um vagabundo. Porque cara, por exemplo, que rouba o Estado, a federação é vagabundo. E ele roubou joias, falsificou o documento, cometeu todos os crimes possíveis e imagináveis. E agora recebe uma bolada de aposentadoria. Aposentadoria como militar, não deveria receber, porque foi expulso. Não tem que receber porra nenhuma. Se o cara é mandado embora, não recebe merda nenhuma. Agora, ganha grana pra carambas e o trabalhador que acorda 4 horas da manhã para pegar 3, 4 conduções, é sacaneado. Eles querem cortar
os benefícios que tem outra, que o trabalhador levou muito tempo para conseguir, mas muito, muito mesmo. Agora, os benefícios que tem que ser cortado são desse pessoal que ganha muita grana, inclusive dos parlamentares. Aí zera o déficit público. Se cortar os benefícios que os deputados ganham, porque eles ganham, além de mais de 40 mil reais, tem o auxílio gabinete. Esse auxílio gabinete chega a mais de 100 mil reais. Então, o que acontece? Tem que cortar isso. Por que que na Suécia, na Suíça, o político, por exemplo, que é considerado um trabalho voluntário, ele vai trabalhar de bicicleta ou de ônibus. E aqui tem que ir de carro com batedor e o caramba. Me poupe. Me poupe. E tem outra. É o mercado financeiro e a mídia pressionando e querendo impor para o governo o que eles querem. Agora, o Lula foi operário, trabalhador. Ele sabe o que é pegar um ônibus de madrugada para ir para a fábrica. Ele sabe o que é, porque ele passou por isso. Agora, os outros que estão lá, nenhum deles, nenhum ministro fez isso. E agora parece que o Haddad e a tal de Tebet também estão mancomunados lá com esse pessoal do mercado financeiro para cortar benefício do trabalhador. Agora, dos políticos não cortam, dos militares não cortam. Tem que cortar daquele que ganha muito. Corta os benefícios que os banqueiros têm. Por que que os banqueiros têm que levar mais de 50% do PIB do Brasil? Eles não fazem nada, não produz nada. Quem tem que ganhar é aquele que produz a riqueza do país. Esse tem que ganhar, porque esse é o trabalhador. Agora, os caras ficam numa boa, porque ficam numa boa. E o trabalhador se ferra. Isso não é justo. Não é justo. Veja bem, o grupo daqueles lá do Copom fizeram a reunião para aumentaram lá os juros. É o fim da picada. Esses caras ganham muita grana e tudo parasita. Esse Campos Neto, por exemplo, o avô dele fez parte do golpe de Estado de 64. E tem outra, foi ministro dos ditadores, daquele sanguinário que matavam pessoas. E matavam muito, por ordem do presidente. Os presidentes militares, todos eles foram sanguinários. Todos. Para derrubar eles foi muita luta e muita gente que morreu. Agora, o mercado de capitais, eles querem mandar no governo. É o fim da picada. E tem outra, tudo bolsonarista. Todos eles bolsonaristas. E tem outra, patrocinaram e financiaram a tentativa de golpe de Estado na nossa democracia. E tem outra, fizeram aquele ato de terror
na Praça dos Três Poderes, que detonaram o patrimônio público, cultural e artístico do Brasil. Para dar um golpe de Estado, sabe para quê? Para implantar no Brasil a ditadura militar. Só que eles esqueceram que nós já tivemos. Nós sabemos o que é a ditadura militar. Nós passamos por ela. Não saímos ileso. Temos sequelas, mas saímos vivos. Então nós não queremos mais. Ditadura militar nunca mais. E esse sonho que o Bolsonaro tem de ser ditador vai continuar sendo sonho, porque ele jamais vai voltar ao poder no Brasil. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Que eles querem dar um golpe na nossa democracia. Então inscreva-se no canal. Juntos nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.